E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo no canal. Antes de eu começar de verdade o vídeo, eu quero falar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, com relação ao contexto do vídeo. A ideia desse vídeo é basicamente fazer o seguinte, outro dia o Marquinho do Como Jogar e etc fez um vídeo onde ele repassa pelos personagens e fala coisas que ele melhoraria neles e etc aqui e ali. E aí, eu achei a ideia interessante, porém ele só vai descendo por personagem que ele acha que precisa de uma mudança, de uma alteração aqui e ali. E dessa forma, ele meio que fez um vídeo de 40 minutos com relação a isso. Mas o vídeo dele eu achei muito interessante, e aí eu tive essa ideia de fazer um negócio bem parecido com o que ele fez, só que um pouco mais expandido. Qual que é a ideia? Esse primeiro vídeo é do elemento Cry. Eu vou seguir atualmente a ordem. Aqui ó, cadê a ordem padrão? Tipo elemental. Eu vou seguir essa ordem aqui. Então vamos do Cryo, próximo episódio ser o Pyro, depois o Hidro, Dendro, Eletro, Gel e por último a Nemo. Onde eu vou passar por cada personagem e vou dar leves alterações no kit que tornariam um personagem mais viável a longo prazo. Detalhes e considerações importantes que eu quero fazer antes desse vídeo e de todos os outros. No caso desse aqui, principalmente por causa da Aloy. A Aloy eu não vou falar sobre, porque primeiro, ela não tem nem constelação. Segundo, ela meio que, né, não coisa. Então eu vou skipar a Aloy. Os Arcontes, eu vou fazer pequenas alteraçõezinhas neles, tá bom? Como o Zhongli, a Nahida, a Raiden, etc. Eu não vou mexer em armas, a única arma que eu vou mexer é no Zhongli. Mas quando chegar a vez do Gel, vocês vão entender o que eu quero dizer, tá bom? Outra coisa também, irão haver personagens que eu quero fazer ter duas, tipo assim, ou eu vou alterar muito o kit, como é o caso do Sino, ou eu vou fazer ele duas opções, como no caso da, cadê? Vamos lá, aqui ó, cadê a DR? A DR eu vou fazer pelo, a possibilidade dela DPS e a possibilidade dela sub DPS, entendeu? Assim como a Ganyu, assim como alguns outros personagens que estão aqui no elenco, como a Klee, etc. E haverão personagens que eu quero fazer eles meio com kit gêmeos, como o Toma e a Redentora ódio, a Xinyan, tá? Porque eu tava com Xinyan na cabeça. E aí é mais ou menos essa a ideia. Existem personagens que eles não necessitam de alteração, de modificação, pois os próprios já são muito bons sozinhos. Neuvillette, Arlequino, Clorinde, Návia, Alreitan, a própria Variza e etc. Esses personagens eu não quero fazer modificações, eu quero adicionar uma coisinha ou outra aqui e ali que pode ser interessante para o kit, tá bom? Dito isso, então vamos começar primeiro com o Keia. O Keia, a minha ideia para ele é ele ser um DPS principal para pessoas iniciantes, né? Porque ele é um dos personagens dado de graça, aquela coisa do início do jogo. Então, o E dele, que é aquele jatinho que ele dá pra frente, que nem o desbravador não, o viajante Dendro, ele seria alterado. Como que funcionaria o E do Keia nessa reformulação? O E do Keia, ele geraria, meio que imbuía a espada dele com Cryo, só a dele com Cryo, e isso aumentaria os status dele. Provavelmente taxa de dano crítico, para que, por exemplo, quando você está no início do jogo, você não builda muito bem artefato. Então isso daria uma taxa, um dano base ali elevado, né? Pra fazer já uma diferença. Tipo assim, 35 de taxa e 50 de dano, por exemplo. Entendeu? Porque aí já ajudaria, entende? E já a ultimate dele, que faz aquele círculo, eu não alteraria o círculo. A única coisa que eu faria é aumentar um pouco os multiplicadores dele. Ponto. Só isso. Eu acho que aí ele cumpriria bem a função dele de DPS, Cryo para início de jogo e sub DPS a longo prazo por conta do Ultimate, tá bom? Aí ele se tornaria algo mais utilizável por conta dos multiplicadores dele serem mais elevados, por assim dizer, tá bom? Agora, o outro personagem é o Chongyun. O Chongyun, ele é um personagem que ele já foi muito usado antigamente, já foi jogado pras traças, o pobre coitado. Por ele ser espadão, eu acho que ele tem um potencial para ser a mesma lógica ali do Kaia, só que um pouco mais voltado só para DPS, por assim dizer, entendeu?
Então, por exemplo, o E dele, que cria o golpe do chão, não sei o que causa a explosão. Então, qual que é o lance desse negócio? Eu aumentaria a área, né, a duração da área para ali uns 15, 18 segundos. O tempo de recarga para ser menor, então tipo assim, tá 15 e ela dura 18, tá tudo certo. O dano da habilidade eu aumentaria um pouco, tá bom? E a duração do encantamento eu aumentaria um pouco também. Não muito, não o tempo todo, mas igual, por exemplo, 12, talvez 14 segundos, tá bom? A ultimate dele, por outro lado, ela já é. Deixa eu ver o que é. Ah, é aquele negócio que ele dá um golpe e aí começa a cair as espadinhas. Eu acho que eu faria com que ele fizesse mais ou menos igual a Noelle faz na ultimate dela, só que com dano cryo, obviamente, tá certo? A Kiki. A Kiki, ela é uma personagem que eu tive que pensar bastante sobre como que eu alteraria o kit dela. E aí eu pensei da seguinte maneira: ataque básico, meio que dane-se. Eu quero que ela seja uma baita de uma healer, mas assim, uma healer e uma aplicadora cryo violenta. Então como que funcionaria o E dela? O E dela permitiria que o seguinte, ele ia criar aquele fantasminha que ficasse curando, certo? A cura ia ser um pouco maior, tá? Ela ia escalar, pode ser com ataque, não tem problema, tá bom? Ela, na ultimate, ela ia marcar um inimigo para ela ser muito mais útil contra boss de mundo ou boss semanal, essas coisas, sabe? Para inimigo único, tal qual o Yoimi e etc. E aí, o que aconteceria? Ela ia marcar esse inimigo, dando, assim, um buff de ataque para o aliado, uma aplicação cryo constante de dano, que nem, por exemplo, Ficha ou Shingekyo e etc. Mas, toda vez que o inimigo tá marcado com a ult dela, a cura é aumentada, e aí a cura que era antes para um alvo só, o personagem ativo, vai se tornar para a equipe toda enquanto a ultimate estiver ativa, entendeu? Nesse meio tempo, o E dela não, tipo assim, pode ser usado, mas não tem efeito, ele só vai aplicar cryo e é isso, entendeu? Dessa forma, ela se tornaria uma buffer de ataque, uma cura, uma healer muito interessante, muito eficiente, uma healer de grupo. Ela também seria uma ótima aplicadora cryo para times de congelamento ou para inimigos que necessitam de cryo para a situação, como inimigos com escudo de eletro ou escudo hidro também. Então eu acho que a Kiki se tornaria um personagem viável. Muita cura, buff de ataque considerável baseado no ataque dela, a cura também baseada no ataque dela, que já tá, por sinal. Mas essa questão da aplicação, eu acho que também faria uma baita diferença para ela em times de congelamento, tá bom? A próxima personagem é a Diona. A Diona, ela é um daqueles casos de 4 estrelas que eu acho que ela, por si só, ela já é muito boa, sabe? Então, as duas únicas alterações que eu faria nela seriam basicamente o seguinte: a Diona, eu faria com que a ultimate dela fosse um pouco maior, eu aumentaria um pouquinho, mas assim, bem pouquinho, a cura dela, e eu faria com que basicamente o escudo dela fosse mais potente. Só isso. Eu acho que a Diona, por si só, ela já tem um kit muito fechadinho. Outra coisa que eu mudaria também é a ascensão dela. A ascensão da Diona, pra quem não sabe, é em bônus de dano cryo. O escudo dela escala com vida. Então eu trocaria a ascensão dela pra vida, porque aí dessa forma o escudo e a cura dela se tornariam mais eficientes. E aí ela também teria essa questão da área da ult ser um pouco maior, além do que o escudo ser um pouco mais forte. Porque eu acho que o papel dela de 4 estrelas ela faz muito bem. Como a Ganyu é um personagem que eu quero fazer duas versões, tanto DPS quanto Sup DPS, eu vou deixar ela por último, também não só porque é uma personagem que eu tenho muito consideração e muito carinho, por ser a minha primeira main e etc. A Rosária é uma personagem 4 estrelas também, que é muito utilizada até hoje por conta da ultimate dela, né? E aí o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de torná-la um pouco melhor também. Eu acho que a aplicação cryo da ultimate poderia aumentar um pouco, o tempo de duração dela também ser um pouco maior, tempo de recarga 15 segundos, tempo de duração 8. Aumentava o tempo de duração para 12 e mantinha o tempo de recarga. O preço da energia tá legal. O dano da habilidade eu aumentaria um pouco, tá? Agora, a skill que eu mudaria é o E dela. A habilidade elemental dela é como se fosse o E do Xiao, assim, meio mal e porcamente. O que eu faria? Eu tornaria diferente. Eu não faria ela dar esse dash pra frente que ela dá normalmente. O que eu faria é o seguinte: ela ia
ser meio que um preparativo para a Ultimate. O que ela faria? Basicamente, ela iria meio que se teleportar para outra direção, sabe? E aí, sabe quando no LoL o Rumble ulta, que ele ocupa uma área no chão e causa dano? Eu acho que eu faria isso, só que no lugar onde a Rosária ficou, tipo aonde a Flor da Ganyu funciona. Então, mais ou menos aquilo. Só que a Rosária ela não ia dar um dash, ela ia teleportar mesmo, saca? Você ia meio que redirecionar, você ia pra frente, aí ia ficar aquela área, no sentido da direção que você foi, do jeito que ela saiu. E aí essa área ia aplicar dano cryo e gerar energia ali pra ult, que seria o grande destaque dela, como é até hoje. A Eula. A Eula, por ser um DPS físico, eu tornaria ela uma DPS cryo de dano elemental, por causa, basicamente, porque físico hoje em dia não é tão viável. Então, se eu fosse tornar ela melhorar ela como física, eu faria com que o E dela desse um buff de dano físico, de bônus de dano físico, e aumentasse a ataque speed dos seus ataques básicos. E a ultimate, ela só procaria melhor. Ponto. Eu acho que é o suficiente. Agora, ela cryo, eu gostaria de dar uma melhorada. Ela cryo, ela no E, ela ia dar um golpezão bem forte de cryo, né? Com a espada imbuída em cryo. E esse golpezão ia criar meio que um status em volta dela, que iria aumentar a velocidade de ataque dela. Enquanto isso, a Ultimate ia criar aquele bagulhete que fica em volta dela. Ele ia ficar absorvendo e aí ele ia estourar em dano cryo, mas não é só o dano num alvo, ia ser um dano em área, numa região específica em volta dela. E aí o que acontece? Esse dano ia ser escalonando e tal, baseado nisso, só que com o buff de aumento de ataque speed, tanto da própria Eula, do E da Eula na teoria, quanto por exemplo de outros personagens como o Yunjin ou até mesmo acho que o próprio Mika, isso tornaria a capacidade da Eula de dar dano muito maior. E aí, até hoje, por exemplo, ela poderia ser um DPS cryo consistente. Apesar de cryo estar meio por baixo ultimamente, ela seria interessante e ela seria consistente, sabe? Agora vamos para o próximo personagem cryo da lista, que é a Ayaka. A Ayaka, ela como DPS, eu acho que ela faz bem seu papel, ela cumpre bem a sua função. Eu só faria algumas leves alterações na ultimate dela, tá? Porque eu acho o dano da ultimate interessante, tá? Não vou mentir. Porém, o que eu faria? Eu faria a ultimate dela andar devagar. Então, eu aumentaria a duração. E aí, o que eu faria? Ela soltou aquele blocão de gelo que sai rodando. Aí, o que acontece? Ele para, ele roda e ele aplica a Cryo ao redor. Aí, ele dá um dano. E aí, tipo assim, ele para por, 2 segundos. Aí, no terceiro segundo, ele dá um hitão. Aí, ele dá muito dano. Aí ele continua andando um pouco, aí ele vai dar outro hitão, e aí faz isso 3 vezes pra fazer valer. Porque quando você tem ela C6, se eu não tô enganado, ela solta 3 daquele raiozão dela, dessa ultimate, se divide em 3, se eu não me engano. Eu não sei se é C6, mas é mais ou menos nessa pegada, entendeu? Eu acho que tornaria a Ayaka um DPS mais interessante e permitiria que ela desse mais dano na ultimate, tornaria ela viável no geral, sabe? Até porque o dano seria dividido entre muitos inimigos e causaria mais dano em certos boss. Além do que o boss ia ser empurrado à medida que a ult dela fosse andando, mas não tanto a ponto de ser uma distância que você tem que andar muito. A Eloy eu falei que eu vou esquipar, porque, né, a Eloy. A Shenhe. A Shenhe, ela é uma DPS não. Ela é uma suporte para buffar Cryo. E eu acho a ideia dela muito boa. Só que eu faria ela ser capaz de não só buffar Cryo, mas também buffar reações que envolvam Cryo. Então, Melt, Freeze. Eu sei que tem uma com Eletro, mas eu não lembro o nome agora. E aí eu tornaria ela uma buffer dessas reações também, entendeu? Não só isso, ela seria buffer de Cryo, buffer de congelamento, buffer de Melt, buffer de de Cryo com Eletro, porque eu não sei o nome da reação. E aí eu também permitiria que ela fizesse um buff de ataque pro time todo. E também ela teria um negócio de recarga para gerar partículas, entendeu? Então uma passiva que permite que ela gere mais partículas de recarga elemental, para que ela seja bateria, ela seja
buffer de ataque, buffer de dano cryo, buffer para reações cryo no geral, e aí ela se tornaria indispensável para times voltados para cryo, se você quiser uma melhoria muito significativa, tal qual está sendo pressuposto que a Escoffier faça. Eu ainda tenho que acostumar com o nome da boneca. Agora, vamos a Layla. A Layla, ela é uma shielder, e é basicamente uma shielder com a ultimate dela sendo a ult da Ganyu um pouco enfraquecida. Então, o que eu faria? Eu faria o seguinte, a ult dela, aumentar a capacidade do shield dela, eu aumentaria um pouco. A duração do escudo e o tempo de recarga estão igualados, eu não acho isso ruim. Eu aumentaria a resistência do escudo. E a ultimate dela, eu faria a mesma situação, só que eu alteraria algumas coisas. Primeiro, em vez de ficar chovendo gelo, ela daria, basicamente, como que eu vou te explicar? Meio que um status ela ia dar meio que aplicação cryo nos inimigos ao redor dentro da área da ultimate, sabe? Meio que como se viesse do chão dando umas levantadinhas também pra dar uma atrasada. Eu acho que eu faria ela dessa forma, sabe? Que nem quando o inimigo tem um efeito meio de terremoto, que vem aquela coisa cortando assim e dando pequenos procs gel. Então, seria mais ou menos isso, só que cryo, tá certo? A próxima personagem da fila é o Mika, no caso, o próximo, né? O Mika, eu tornaria ele um suporte vinculado para Eula, tanto para outros personagens cryo como a Ayaka, o próprio Wriothesley e tal, vulgo DPS no geral, o Chongyun e etc. O Mika, como que ele funcionaria? O Mika, ele tem o lance de bônus físico, ele tem uma cura meio meh e tal. O E dele, eu faria com que ele fosse basicamente uma Shenhe piorada, com um pouco de Chevreuse também. Então o E dele ia diminuir resistência cryo dos inimigos, mas assim, bem bastante, sabe? Seria tipo um sombra verde pra cryo especificamente, saca? Então, seria tipo assim, 40% de redução de resistência cryo, mas a ultimate dele faria com que toda vez que um inimigo imbuído por cryo fosse derrotado, ele curaria os membros da equipe todos, com uma cura que ia escalar baseado no ataque dele, ponto. Entendeu? Porque aí você enche o Mika de ataque e de recarga, o ataque dele escala com o ataque, diminui a resistência cryo do inimigo e, apesar de ser meio que alvo único, por ele ser um 4 estrelas, eu acho que tem que ter um equilíbrio. E a ultimate dele faria isso. A cura seria instantânea a partir do momento que o inimigo for morto. Dessa forma o Mika teria ali sua função como healer também para a questão, principalmente para o personagem ativo, mas se enchesse a vida do personagem ativo, ele distribuía a cura entre os outros membros da equipe, incluindo ele mesmo. Que aí tornaria o Mika um suporte cryo interessante, ele seria basicamente o sombra verde cryo, tá certo? Depois disso temos o Freminet. O Freminet, ele é para aquela reação de quebra, é um negócio assim, uma reação mega bizarra. Eu tornaria ele, em vez de um suporte para uma reação que honestamente ninguém usa e ninguém liga hoje em dia, eu tornaria ele uma versão um pouco diferente do Chongyun. O Chongyun, eu dei a ideia dele ser meio que um DPS principal, cryo, pra gente iniciante, que não tem 5 estrelas direito e etc. O Freminet seria mais ou menos a mesma coisa, porém ele seria um DPS mais... como é que eu vou explicar? Um DPS mais abrangente, no sentido de... não é abrangente, é um DPS mais compatível com a equipe. Então, o que o Freminet faria? O Freminet, ele teria o seguinte, o E dele, ele ia dar um golpe com o espadão dele, que ia fazer o seguinte, ia aplicar um efeito ao redor, né, dos inimigos ao redor, que ia deixar eles marcados. E aí, o que acontece? Toda reação que acontecesse em que o inimigo tá com a marca do Freminet, e aplicado cryo, obviamente, vai receber um buff de reação, claro, não tão alto quanto o da Shenhe, por exemplo, mas, tipo assim, talvez 2/3 do da Shenhe, não, 1/3 do da Shenhe ali, mais ou menos. Porque aí, dessa forma, ele se tornaria, tendo a capacidade de um suporte, tanto para si mesmo quanto para colegas sub-DPS, como uma Fischl, uma Xiangling, por exemplo, ou até mesmo Xingqiu.
E a ultimate dele, ele ia imbuir a espada dele com Cryo, o espadão dele com Cryo, ia ganhar um bônus de attack speed, e aí ele ia ficar assim, batendo, e aí ele teria uns multiplicadores até interessantes, e esses multiplicadores iriam aumentar, eu cliquei no tipo de arma, né, eles iriam aumentar baseado no tipo de reação que for acontecendo ao redor dele, tá bom? O Wriothesley, eu acho ele um DPS bom. Ele com a C1 dele é muito melhor, sabe? Então existe o Wriothesley antes e o depois da C1 dele, tá certo? O que eu alteraria no Wriothesley? Ele é um daqueles DPS que eu não faria grandes alterações por causa do lance de que ele é bem consistente. O que eu faria de alteração no Wriothesley? Não, de alteração não, de melhoria pro Wriothesley. Eu simplesmente permitiria uma passiva em que ele dá mais attack speed. Ele ganha mais attack speed para ficar dando mais soco mais rápido. Ponto. É só isso. Porque aí o resto do kit dele já meio que se encaminha ali. E outra coisa também que eu acho que seria interessante pro Wriothesley é a mecânica, é ótimo. A mecânica de combos. Como assim? Como ele luta usando socos, eu acho que seria interessante ele ter uma mecânica de combo do tipo assim, a quantidade de auto-ataques mais a frequência que você dá o E, mais a quantidade de auto-ataques e tal, isso afetar e isso libertar para ele um bônus de dano cry. Então, por exemplo, se você faz um combo, sei lá, ele vai ter 3 classificações de combo: simples, intermediário e difícil, por exemplo. Aí o combo simples te dá 10% de dano cryo, o combo intermediário te dá 25%, já o combo difícil te dá 40% de dano cryo, por exemplo, de bônus de dano cryo, por exemplo, entendeu? Só que aí você tem que executar, e aí os combos dele teriam que ser revelados e tal, igual eles fizeram, por exemplo, quando a Varese estava saindo, que eles até revelaram combos para fazer com ela, para facilitar a gameplay e etc. Pra meio que valer o lance dele ser um lutador e tal, e aí ele ter que ter mais opções de ação ali no meio do combate e etc. Sobraram Charlotte e Citrali. A Citrali, ela é uma daquelas personagens que, assim como o Wriothesley, ela tem um kit muito bom, então ela não vai ser... eu não quero modificar muito, eu quero só adicionar alguma coisa. Mas a Charlotte, eu acho que para o que ela se propõe, ela faz bem. Tanto que tem gente que usa ela bastante hoje em dia. Então o E dela, por ser meio que de uma narrida, só que Cryo, a única coisa que eu faria é basicamente aumentar o dano dela. Ponto. E a ultimate dela, ela ia ter uma cura, ok? A cura dela não é de toda ruim, tá? Porém, eu acho que a ult dela poderia reiniciar o efeito do E. Então, por exemplo, você deu o E dela, marcou os inimigos, você ultou, você vai curar, você vai dar um dano cryo alto, você vai renovar a aplicação de dano cryo do E dela, enquanto o E, por exemplo, está em cooldown. Então o combo dela seria dar o E, marca os inimigos, troca para outro membro da equipe, volta, ulta, depois volta, usa o que tem que usar, volta para ela, usa o E de novo e fica nesse ciclo. Dessa forma ela seria uma aplicadora interessante, uma healer legal e principalmente ela teria um dano ali que seria interessante para um viés de sub DPS. Já a Citrali e a última personagem desse vídeo, o que eu adicionaria ao kit dela é basicamente o seguinte: quando ela tá com o escudo dela, a força do escudo dela aumenta baseado na capacidade de dano dela. Então, por exemplo, tanto de ataque básico por algum motivo, tanto da ultimate dela, tanto aqueles procs que o Itspapa dá, causaria um aumento da força do escudo dela, para que dessa forma o escudo dela ficasse bem mais forte à medida que ela vai causando dano, ela entre aspas, né, o travesseirinho dela vai causando dano ao longo prazo. E é isso, a única alteração que eu faria nela. Essa foi a participação dos vídeos dos personagens Cryo. Na semana seguinte, a gente vai falar dos personagens Pyro. Eles já têm uma leva um pouco mais interessante, porque aí eu vou poder melhorar a Yoimiya, que é uma personagem que eu tenho muito carinho, muita consideração. Eu vou fazer uma leve alteração na Arlequino, mas assim, pequeniníssima. A mesma coisa da Mavuika. A DR eu vou mudar o kit dela todo, mas pra finalizar, a última personagem desse vídeo, a Ganyu. A minha primeira main, uma das personagens que eu mais tenho um carinho, e ela vai ter um kit muito interessante. Primeiro, eu vou dividir o kit dela em dois. Primeiro a versão DPS e a versão sub DPS.
A versão DPS, ela ia ser um personagem de ataque carregado mesmo, tá vendo? Os multiplicadores dela seriam um pouco mais aumentados, não tem problema. O E dela, eu não faria a flor e ela pula pra trás. Não, eu faria ela simplesmente... Lembra que eu falei da Rosária criar o campo? Então, seria mais ou menos isso. Porém, a Ganyu ia criar um campo em volta dela, que ia meio que dar um empurrão nos inimigos pra trás. E ia mover ela um pouco pra também, pra dar um chega pra lá neles, pra dar uma afastada, tá certo? Esse campo ia aumentar a velocidade do carregamento dos ataques carregados dela. E não só isso, como ia aumentar o bônus de dano cryo dela pro tiro carregado, tá certo? Já a ultimate dela é o lado sub DPS dela em questão. Ah, detalhe importante, o E dela, mesmo ela usando e trocando de personagem, o E continua ativo no quesito do o campo em volta afastando os inimigos, tá bom? Porque ela se tornaria uma sub DPS assim. Isso teria a função dela de DPS, mas ao mesmo tempo também teria um papel ali como sub DPS também. Já a ultimate dela, e o bônus de attack speed também passaria pro personagem ativo. A ultimate dela, eu deixaria ela do jeito que tá, só que eu faria só leves alterações, não mudaria a habilidade toda. Primeiro, a duração e o tempo de recarga são o mesmo, ok, ótimo. O preço da ultimate também acho interessante. Agora, o dano do fragmento de gelo eu aumentaria um pouco. Eu sei que a ult dela tem um lance de que tem um número específico de espinhos de gelo que cai. Eu aumentaria um pouco o número desses espinhos de gelo, tá? Na verdade não aumentaria, eu deixaria limitado pelo tempo da duração da ult, baseado no número de inimigos. Então, por exemplo, vai ter que cair 3 espinhos de gelo para cada inimigo dentro da área da ult, tá certo? E outra coisa também, toda vez que ela ultasse, toda a área da ult ia gerar um bônus de dano elemental de gelo para o personagem ativo, seja ela a própria Ganyu, seja ela outro personagem, que seria somado com um bônus de dano cryo da habilidade elemental. Dessa forma, ela se tornaria uma sub DPS muito viável para outros personagens cryo, para equipes que tenham reação com cryo. Então, por exemplo, a Eula refeita, a Ayaka refeita, a Ayaka melhorada, o Wriothesley melhorado. Ela poderia rodar com Shenhe, então poderia um time de Shenhe, Xiangling, Ganyu e Ayaka. Seria um time muito interessante que ia causar um dano de melt, assim, violentíssimo por conta do bônus aumentado da Ganyu, mais os bônus da Shenhe, mais o dano da Ayaka, que seria um pouco maior, mais o dano da Xiangling, que já é um absurdo, entendeu? Eu acho que tornaria a Ganyu muito mais viável como sub DPS. E também ela ainda teria o papel dela de DPS, caso seja necessário tirar uma flecha carregada, ou se você quiser manter ela como foco principal, um DPS com função ali de sub e etc. Porque aí você também pode colocar sub DPS de aplicação cryo, como por exemplo a própria Charlotte, entendeu? Ou a própria Rosário, igual a gente falou, ou o próprio Keia também é uma opção, entendeu? Dessa forma, a Ganyu permaneceria no pódio ali como um sub DPS cryo viável. E é basicamente essa a minha ideia. E assim se encerra o vídeo do elemento cryo. Na próxima semana, o elemento pyro, igual eu falei. E é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se puder deixar um like e comentário, ajuda muito. Se puder se inscrever, ajuda mais ainda. E é isso. Valeu, falou e até a próxima.